Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para vermos mais um assunto que contempla o cronograma, né, da disciplina de clínica médica. E o assunto de hoje a gente vai tratar das disfunções metabólicas, tá? Dentro desse assunto, nós iremos ver hipertensão arterial, diabetes mellitus e diabetes gestacional. Então, é aquela velha dica que eu costumo dar a vocês. Peguem um papel, uma caneta, anotem as dúvidas, tá certo? Para que no nosso próximo encontro online vocês possam estar sanando todas as dúvidas que vocês tiverem diante do conteúdo. Então, vamos iniciar. Primeiro, vamos falar aí sobre a hipertensão arterial. Segundo o Ministério da Saúde, hipertensão arterial é caracterizada pela elevação da pressão arterial. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que afeta cerca de 20% da população brasileira e chega a afetar 50% da população idosa. A hipertensão arterial ela está relacionada com a quantidade de sangue que o coração ele bombeia e a resistência das artérias ao fluxo sanguíneo. Então, quanto maior for a resistência dessas artérias e maior o fluxo, maior será a pressão arterial, tá? Então, para que vocês consigam visualizar melhor, imaginem aí uma artéria, digamos, de calibre pequeno, e dentro dessa artéria tenha bastante fluxo percorrendo por ela, né? Então, quando o fluxo é muito grande, o coração ele bombeia muito sangue para essa artéria e essa artéria mantém-se ali resistente, a pressão arterial consequentemente vai se elevar. Então, as alterações provocadas pela doença hipertensiva podem aumentar o risco da pessoa vir desenvolver um AVC, que hoje em dia não é conhecido mais como AVC, mas sim como AVE, acidente vascular encefálico. Por quê? Porque o cérebro é uma parte do encéfalo, então o acidente vascular ele pode acontecer em qualquer parte do encéfalo e não necessariamente somente no cérebro, tá? Também pode aumentar o risco de ocorrência de doenças renais e cardíacas. Além disso, facilitam aí a formação de placas de gordura dentro dessas artérias coronárias, elevando a predisposição dessas pessoas a também terem um infarto agudo do miocárdio. Os sintomas, geralmente, né, na hipertensão arterial, os sintomas é uma doença silenciosa, considerada silenciosa, tá? Geralmente as pessoas que têm hipertensão arterial só vão ter sintomas quando essa pressão ela está muito elevada, quando não se faz o tratamento de forma adequada. E aí, quando presente esses sintomas, os pacientes eles queixam-se de cefaleia intensa, vertigem, que são as tonturas, zumbido no ouvido e sangramento nasal, que é a rinorragia. Estes sintomas, como eu falei para vocês, vão ser manifestados na pessoa quando ela está em uma crise hipertensiva, ou seja, quando os níveis da pressão arterial dessa pessoa encontra-se bastante elevado. Além desses sintomas, as pessoas com hipertensão arterial podem apresentar palpitações no peito, dificuldade para respirar, edema nos ombros inferiores e nos membros inferiores, né? E esse edema, esse inchaço dos membros inferiores podem ser um sinal, né, de comprometimento cardíaco e maior gravidade da doença. O diagnóstico para hipertensão arterial. O diagnóstico é feito com base em duas aferições da pressão arterial, preferencialmente quando o paciente ele encontra-se em repouso,
Essa aferição ela pode ser feita em laboratório, né, realizada também no consultório, com um aparelho próprio para essa finalidade, que é o uso do esfigmomanômetro mais o estetoscópio. Também pode ser feito o teste ergométrico, que é conhecido como MAPA, para o rastreamento da pressão arterial. Então, esse teste ergométrico, que é o MAPA, mais conhecido como MAPA, ele vai verificar o comportamento da pressão antes, durante e após o paciente exercer alguma atividade física, algum esforço físico. Porém, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né, que é o MAPA, efetua medidas de seus valores no período aí de 24 horas ao longo das atividades cotidianas e durante o sono, que é um dos recursos mais usados para confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, pode ser feito o teste ergométrico ou o MAPA, tá? Lembrando que o teste ergométrico, ele é feito em nível ambulatorial, tá? Antes, durante e após algum esforço físico, e o MAPA vai ser um período aí de 24 horas que vai estar rastreando essa pressão arterial durante atividades cotidianas desse paciente. Então, a pressão arterial ela pode variar de acordo com alguns fatores, né, ambientais externos, como por exemplo, estresse, né, situações de estresse, situações emocionais, exercício físico, de acordo também com a idade do paciente e também de acordo com o síndrome do jaleco branco. Tem pessoas que têm essa síndrome, né, que não pode ver um profissional da área da saúde aí de jaleco, que a PA se eleva. Os sons que a gente ouve ao aferir a pressão arterial, né, essa série de sons que o operador ouve, para verificar a pressão sanguínea, são chamados sons de Korotkoff. O ponto mais alto da pressão nas artérias, que é o primeiro som que a gente ouve, é chamado de pressão sistólica. E o ponto mais baixo, ou a pressão que está presente sobre as paredes arteriais, que é aquele som que muda, ou então ele desaparece, o último som que a gente chama, ele é conhecido como a pressão diastólica, né? Sístole, quando o coração se contrai, e diástole, quando o coração ele relaxa. O instrumento utilizado para fazer a aferição, né? Para aferir a pressão arterial, é o esfigmomanômetro. O estetoscópio, ele é o instrumento que também pode ser utilizado como uma forma de amplificar o som e transmitir até o ouvido do operador os sons de Korotkoff, né? O primeiro, que é a pressão sistólica, e o último som, que é a diastólica. Para o procedimento, é necessário tomar algumas medidas antes de ser verificado a PA daquele paciente, tá? Então, a gente precisa preparar o paciente para o exame. Então, o primeiro passo é explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em um ambiente calmo. Ele deve ser instruído a não conversar durante a aferição, tá? E possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento, mas não durante, porque se o paciente ele conversar, pode ter mudanças aí nos valores da aferição. Certificar que o paciente ele não está de bexiga cheia, que também pode trazer alterações, que não praticou exercício físico há pelo menos 60 minutos, que não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, que são alimentos que podem interferir na aferição, e nem que fumou nos últimos 30 minutos anteriores. Sobre o posicionamento do paciente, esse paciente ele precisa estar sentado, as pernas não podem estar cruzadas, tem que estar descruzadas e os pés apoiados no chão. O dorso do paciente, que são as costas, deve estar encostado na cadeira e ele está bem relaxado.
O braço que vai ser aferido, né, deve estar na altura do coração, livre de roupas, certo? Sem apertos ao braço, apoiado e com a mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Sobre os valores de referência da pressão arterial, a gente vai ter aí alguns valores que são usados como valores bases para a gente determinar se o paciente ele está com uma boa pressão ou se ele é hipertenso, tá? Então, o paciente ele tem uma pressão arterial ótima quando seus valores são de 12 ou abaixo de 12, a sistólica, e 80 ou abaixo de 80, a diastólica. Normal, quando a pressão está 13 por 8, tá? Igual ou menor que 13, a sistólica, e a diastólica igual ou menor que 85. Normal e um pouco elevado, quando a sistólica está entre ali os valores de 130 a 139 milímetros de mercúrio, e a diastólica, que é o relaxamento, né, o último som que a gente ouve, está nos valores de 85 a 89. O paciente ele pode ser classificado hipertenso com os valores do estádio 1 da hipertensão, que são valores encontrados de 140 a 159 a sistólica e 90 a 99 a diastólica. Estágio 2, quando o paciente apresenta a pressão arterial 160 a 179, a sistólica e a diastólica de 100 a 109. E estágio 3, né, que é o mais grave, quando esse paciente apresenta uma pressão maior que 180, ou seja, 18, e a diastólica maior que 110. O tratamento da hipertensão arterial vai consistir na mudança do estilo de vida daquele paciente, tá? Que vai ser fundamental para a sua recuperação. E o cardápio desse paciente, ele precisa ser bastante saudável, à base de frutas e legumes, ingesta de bastante água, tá? E assim evitando gorduras e frituras. Também associado à dieta, deve-se orientar a esse paciente a prática de exercícios físicos regulares, tá? Que vão formar conjuntos, né, de medidas essenciais para restabelecer a pressão. O paciente, quando tem hipertensão, ele também pode estar fazendo tratamento com medicamentos. Uma vez hipertenso será para o resto da vida, não tem cura, é uma doença crônica, tá? Ela demora a aparecer, mas depois que aparece, ela não tem cura, ela tem tratamento, mas não tem cura. E o paciente, ele pode fazer uso para o resto da vida de uma medicação para tentar controlar essa hipertensão. Então, ele pode estar fazendo uso aí de atenolol, captopril, hidroclorotiazida, furosemida, né, losartana, metildopa. Então, são medicamentos que geralmente são utilizados para o tratamento aí da hipertensão arterial. Sobre os cuidados de enfermagem que deve-se ter com o paciente, a gente sempre tem que estar orientando esse paciente quanto aos hábitos saudáveis, né? Tanto quanto à alimentação, bem como a prática de atividade física, tá? Sempre monitorando os sinais vitais, principalmente a pressão arterial. E quando o paciente é hipertenso, já orientar quanto ao uso, né, correto e rotineiro das medicações que são prescritas pelo profissional médico. Agora a gente vai ver aí sobre o diabetes mellitus. O papiro Ebers, que foi descoberto por um alemão conhecido como Gerbes Ebers, em 1872, lá no Egito, foi o primeiro documento conhecido a fazer referência a uma doença que se caracterizava por uma emissão frequente e abundante de urina.
O termo diabetes se atribui a Araeteus, que foi um discípulo de Hipócrates, e esse termo diabetes significa passar através de um sifão. E explica-se pelo fato que a poliúria, que é o aumento, né, da frequência urinária, que caracterizava a doença, assemelha-se a uma drenagem de água através de um sifão. Então, observou-se que a associação entre a poliúria, polidipsia, polifagia e astenia, né, que são sintomas frequentes aí na diabetes mellitus. Então, nesses estudos, observou-se de que havia uma maior concentração de formigas e moscas em volta da urina de pessoas com diabetes. Mas isso só está confirmado a partir dos estudos de Willis lá no século XVII e Dobson no século XVIII na Inglaterra. O primeiro, que é o Willis, no século XVII, ele provou efetivamente que a urina de um paciente com diabetes e referiu que essa urina era doce como mel. E o segundo aqueceu a urina até o seu ressecamento, que quando se formava um resíduo açucarado, fornecendo aí as evidências experimentais de que pessoas com diabetes mellitus, elas eliminavam açúcar pela urina. E aí Kuhler, também lá no século XVIII, né, em 1769, foi quem sugeriu o termo mellitus, que significa mel em latim. Então, hoje, no Brasil, existe, né, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença, né, que também é caracterizada como uma doença crônica, o que representa em torno aí de 6,9% da população brasileira. E esse número a cada dia vem crescendo. E em alguns casos, o diagnóstico ele demora, favorecendo assim o aparecimento de complicações causadas por essa doença. Então, o açúcar, que é a glucose ou conhecida também como dextrose, é um monossacarídeo e é um dos carboidratos mais importantes na biologia. A glicose vai ser uma fonte de combustível de energia, né, das células do nosso corpo, oferecendo essa energia tanto para o corpo quanto para o tecido e para os órgãos. Já a insulina vai ser o hormônio que vai controlar a quantidade de glicose, ou seja, da quantidade de açúcar presente no sangue. E aí o corpo ele precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos por meio dos alimentos como uma fonte de energia. Então a insulina vem, absorve essa glicose e consegue, como é que fala? Transforma essa glicose em forma de energia para o nosso corpo, tá? Quando esse hormônio, ele não se faz presente de forma eficaz ou quando ele não é produzido, o paciente vem a desenvolver o diabetes mellitus. Então, o excesso de glicose da má alimentação gera com o tempo um quadro persistente de hiperglicemia, ou seja, que é o aumento do açúcar presente no sangue. Inicialmente, o corpo ele consegue manter os níveis de glicose normal, tá? Em valores satisfatórios, graças à produção contínua do hormônio que é a insulina. Mas com o passar dos anos, o pâncreas, que é o órgão que produz esse hormônio, a insulina, ele vai ficando sobrecarregado, ele vai ficando comprometido e aí começa a aparecer os primeiros sinais aí da diabetes. Também podendo aparecer obesidade e outros problemas mórbidos, né, comorbidades. Então, qual é o conceito de diabetes mellitus? O diabetes mellitus vai ser uma síndrome de etiologia múltipla, não se tem uma causa definida ou exata, porém é causada, né, pela falta de insulina ou pela incapacidade da insulina de exercer a sua função.
e caracteriza-se também pelo aumento de açúcar no sangue, conhecido como hiperglicemia crônica, com distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. A regulação deste processo ele vai ser feito por dois grupos de células secretoras de hormônio no pâncreas, tá? Então, vamos ter aí células beta que vão produzir o hormônio, né, a insulina, e células alfa que vão produzir um outro hormônio chamado glucagon. Como eu falei para vocês, a insulina vai ser o hormônio responsável por controlar os níveis elevados de açúcar no sangue. O glucagon ele vai ter função contrária da insulina, tá? Então, o que é que o glucagon vai fazer? Quando os níveis de açúcar estão abaixo no nosso sangue, o glucagon vai atuar, esse hormônio vai atuar, aumentando o nível de açúcar no nosso sangue. Então, ele vai fazer a ação contrária da insulina. Então, depois de cada refeição, os níveis de glicose no nosso sangue eles sobem. O excesso de glicose, que vai estar lá no nosso sangue, vai estimular as células betas a produzirem insulina, tá? O que permite que a glicose seja armazenada sob forma de glicogênio e ácidos graxos. Como resultado, os níveis sanguíneos de glicose eles vão voltar ao normal. Já como é que vai funcionar o glucagon? Então, se o corpo ele fica sem alimentação por muitas horas, os níveis de glicose no nosso sangue ele vai cair. Então, essa queda vai estimular as células alfas a produzirem lá no pâncreas o glucagon, que vai permitir com que o corpo ele libere a glicose que foi armazenada e os níveis de glicose no sangue eles vão voltar aos valores normais, eles vão aumentar. As diabetes elas podem ser classificadas da seguinte forma: diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. A diabetes tipo 1 vai ser ocasionada pela destruição das células betas do pâncreas, em geral por decorrência de doenças autoimunes do próprio corpo. E aí o sistema imune ele toma as células beta por células agressoras e destrói, levando à deficiência absoluta aí da insulina, ou seja, o corpo ele não consegue produzir o hormônio insulina. No diabetes tipo 1, por ser uma doença onde o próprio corpo, o próprio sistema imune, ele vai destruir de forma rápida o pâncreas, tem-se pouca ou nenhuma produção do hormônio insulina. Desta forma, os sintomas nesse tipo de diabetes, eles são mais acentuados e mais graves. Geralmente, os sintomas eles surgem aí na infância ou até mesmo na adolescência e requer o uso contínuo de doses diárias de insulina para que mantenha o controle de glicose no sangue normal. O diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum que acontece, acomete aí cerca de 90% dos pacientes diabéticos e está associado com o estilo de vida da pessoa. Então, o diabetes tipo 1 é um diabetes genético, tá? Que o próprio corpo ele manifesta, geralmente a pessoa já nasce com esse tipo de problema, diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que é adquirido ao longo da vida, tá? De acordo com o estilo de vida de cada um. Então, a instalação do quadro se dá de forma mais lenta, onde o pâncreas ele secreta, ele produz a insulina, mas as células corporais não vão mais reagir a essa insulina, tá? Ou seja, vai criar uma resistência insulínica. E os receptores que permitem a entrada da glicose nas células, eles ficam inativos. Geralmente, vai acometer adultos aí acima de 40 anos de idade e pessoas obesas. Nesse tipo de diabetes, há a união de dois fatores para que ela ocorra, tanto a resistência à insulina, quanto a produção baixa ou nenhuma produção da insulina no nosso organismo. Nesse caso, também há 3 sintomas clássicos da diabetes mellitus, que é a poliúria, polidipsia e perda inexplicada de peso. Então, se o tratamento ele não for realizado de forma rápida, os sintomas podem aí evoluir para
uma desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias e até mesmo coma. Então, o quadro mais grave é conhecido como cetoacidose diabética e necessita de uma internação para o tratamento, ok? Outros sintomas, né, da hiperglicemia, ou seja, do aumento da glicose no sangue. Gente, só um pouquinho, só para... Então, bora lá. O que é a polidipsia, né? Então, eu tô falando aí esses termos, vocês devem estar falando, meu Deus, o que é isso? Então, a polidipsia é caracterizado pela sede excessiva. Então, o paciente, ele apresenta bastante sede, tá? É um dos sintomas. A polaciúria, a poliúria é o aumento frequente, né, da urina, e a polaciúria é o aumento frequente da micção, ou seja, a pessoa ela tem vontade de urinar, porém as quantidades de urina são reduzidas. O paciente ele também pode apresentar astenia, polifagia, fadiga, vertigem, problemas visuais, perda de peso e até mesmo o coma hiperglicêmico, né, pelos níveis elevados. O diagnóstico ele é feito através do exame, né, de glicemia para detectar quais os níveis de glicemia no sangue, né? Então, o diagnóstico laboratorial ele pode ser feito de algumas maneiras e, caso positivo, ele deve ser confirmado em outra ocasião. Então, o paciente ele vai fazer a glicemia, o teste, né? Com glicosímetro aí na glicemia de jejum, quando o paciente ele está em jejum, glicemia casual, que é a glicemia após a alimentação, e a glicemia após sobrecarga, que o paciente ele vai ingerir aí uma quantidade de glicose 75 gramas, né, via oral para saber os valores de glicose no sangue após essa superdosagem. Então, quais são os valores, né, considerados normais que é utilizado? Então, em jejum, para os níveis de glicose serem bons, satisfatórios, deve estar abaixo de 100, tá? Após 2 horas, de glicose 2 horas após uma sobrecarga, após o paciente ingerir, né, a substância, tem que estar abaixo de 140. Pessoas pré-diabéticas geralmente vai dar aí um valor de maior ou igual a 100 e menor que 126. E após 2 horas da sobrecarga, vai apresentar aí o valor maior ou igual a 140 e menor que 200. Pessoas que são diagnosticadas com diabetes vão apresentar aí a diabetes em jejum maior ou igual a 126 e após a sobrecarga, né, de glicose maior ou igual a 200. Glicose ao acaso é maior ou igual a 200 com os sintomas inequívocos da hiperglicemia. Então, o que é jejum? O jejum ele é definido como a falta da ingestão calórica de no mínimo 8 horas. Então, o paciente ele precisa estar sem comer nada por um período aí de 8 horas. Então, o que é a glicemia pós-sobrecarga? A glicemia pós-sobrecarga é um teste oral de tolerância à glicose, tá? Para verificar aí a curva glicêmica. Então, para essa finalidade, o paciente ele vai ingerir uma dose aí de 75 gramas de glicose por via oral, tá?
ou de 1,75 grama por quilo em crianças. E as dosagens de glicose sérica em jejum e após 120 minutos. Então, ele toma em jejum e após 120 minutos, que é 2 horas, né, verifica-se novamente a glicose desse paciente. Para o tratamento, é indicado a prática regular de atividade física. É essencial manter o peso ideal, né, com uma dieta aí balanceada, fazer uso das medicações, né, do tratamento medicamentoso e sempre estar avaliando a glicemia. O objetivo principal é normalizar os níveis de glicemia no sangue. Entretanto, pressão arterial e os níveis de colesterol, eles também precisam estar controlados. Sobre o tratamento no tipo 1 da diabetes, né? Então, nesse tipo, inclui frequentes injeções de insulina como rotina para suprir a falta da insulina no organismo, né? Que o corpo ele não consegue produzir. E se não for tratada, a diabetes tipo 1 pode causar cetoacidose diabética, tá? Com o surgimento de cetonas, que são substâncias totalmente químicas e tóxicas para o nosso corpo e que vão se acumular no nosso sangue. Sendo assim, é necessário que o paciente trate para evitar que tenha complicações futuras. Então, só para explicar melhor aí a vocês, o que é a cetoacidose diabética? A cetoacidose vai ser uma emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar eles estão muito elevados, muito altos no nosso sangue, tá? E estão acompanhados do aumento da quantidade de cetonas no sangue. E o que são essas cetonas? Como eu já falei para vocês, são substâncias altamente tóxicas, tá? Que vai comprometer futuramente, né? Causando complicações futuras. Então, para evitar que as células parem de funcionar, o nosso organismo ele passa, né, a usar os estoques de gordura para gerar energia. Só que nesse processo em que o corpo usa essa gordura como energia, vai começar a formar as cetonas, né, que são essas substâncias ácidas, tóxicas. E essas substâncias vão desequilibrar o pH do nosso sangue, tá? Vão causar aí um desequilíbrio na composição sanguínea, que se não for tratado pode levar até o coma ou até mesmo até a morte. Com os pacientes diabéticos tipo 1 não produzem insulina, a cetoacidose é uma complicação muito comum, tá? No diabetes tipo 2, ela também pode ser vista, principalmente durante alguma infecção ou quando o paciente não aplica corretamente as doses de insulina. Para prevenir a cetoacidose, alguns cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, a aplicação de forma correta das injeções de insulina, realizar, né, as medidas da glicemia capilar com o glicosímetro, fazer acompanhamento médico regular, controlar a alimentação, né, para evitar alimentos de alto teor de açúcar e que pode levar a cetoacidose. Em casos de sintomas como boca seca, poliúria, hiperglicemia, mal-estar, vômitos, êmese, né, do abdominal e hálito com cheiro de acetona, é importante que o paciente seja rapidamente levado a uma unidade hospitalar, um pronto-socorro. Quais são os efeitos do diabetes? Então, a longo prazo, existem algumas complicações que podem advir do diabetes, tá? Quase sempre quando a doença ela não pode ser mais controlada. Então, retinopatia, que é o supercrescimento de novos vasos sanguíneos na retina, né, causando aí a perda da visão. Nefropatia, que vai ser a lesão aí nos rins, podendo levar à falência dos órgãos. Neuropatia, que é a má circulação que causa dano nos nervos. Doença cardíaca coronária causada por aterosclerose. Lesão em pequenos vasos, né? Os vasos aí da circulação, eles vão sofrer estreitamento e não vão conseguir levar oxigênio de forma adequada para os tecidos. Má circulação em membros inferiores, né? Tendo aí a perda da sensibilidade, favorecendo o aparecimento de feridas de úlceras, né, e gangrena.
É por isso que muitos pacientes que não têm a diabetes controlada desenvolvem o pé diabético, né? E pode levar até mesmo à amputação. Sobre a insulina. Todas as pessoas que têm o diabetes tipo 1 e muitas que têm o diabetes tipo 2, elas precisam de insulina para controlar os níveis de glicose no sangue. A insulina vai ajudar no controle dessa glicose e pode evitar futuras complicações mais severas. Então, existem vários tipos de insulina disponíveis para o tratamento da diabetes e elas vão diferenciar uma da outra pelo tempo em que ficam ativas no corpo, né? E pelo tempo também que levam para começar a agir e de acordo com a situação do gene que elas são mais eficientes. Então, quanto às orientações, né? Orientações e cuidados com os pés e a pele de forma global, monitorar de forma frequente a glicemia, a pressão arterial, estimular o paciente a fazer a prática, né, de atividades físicas frequentes, manter o peso ideal, não fumar, exercício para melhorar a respiração. E aqui são alguns tipos de insulina, tá? Vamos ter aí a insulina ultra rápida, conhecida como Lisproasparte, tem início em menos de 15 minutos, o seu pico de ação é entre 30 minutos a 1 hora e meia. Dura no nosso organismo aí uma duração efetiva de 2 até 4 horas, né? E uma duração máxima aí de 4 a 6. Vamos ter aí Asparte, que tem início, começa a agir de 5 a 10 minutos após a aplicação. O seu pico de ação acontece, né, quando tem até 3 horas de relógio de aplicação. A duração efetiva dura no nosso organismo de 3 a 5 e duração máxima de 4 a 6. Insulina conhecida como insulina rápida é a regular, tá? Ela tem um início de atuação no nosso organismo aí de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora. O pico de ação dela é 2 a 3 horas depois de administrada. Dura no nosso corpo de 3 a 6 horas e a duração máxima é de 6 a 10. Aí vamos ter a intermediária, a NPH e a lenta, a longa, que é outra lenta, enfim. Tá? Então, aqui são os níveis, quando começa a atuar, tá? A regular e a NPH são as mais utilizadas. O pico de ação, quando ela tem maior eficácia, duração efetiva e duração máxima. Quanto aos cuidados e armazenamento da insulina. Então, Márcio, sempre verificar se há partículas e observar a cor da insulina. Então, a insulina regular, ela é límpida e a NP, ela é turva. Conferir sempre o prazo de validade dessa insulina. Guardar a insulina sempre na parte baixa ou na porta da geladeira. Coloque o rótulo com data de abertura no frasco aberto para controlar a validade dessa insulina. Frascos que já foram abertos, né? Que já são armazenados na geladeira e devem ser utilizados aí no prazo de até 30 dias. Depois disso, podem perder aí a capacidade de ação. A insulina ela não pode ficar exposta à luz direta do sol e não pode atingir temperaturas abaixo de 2 graus Celsius ou acima de 30 graus Celsius. Se a insulina tiver presença de grumos, cristais ou agregados, indica que a insulina ela está inadequada para o consumo ou desnaturada. Isso ocorre quando ela é manipulada de forma inadequada, né? Por exemplo, ela é muito sacudida, ela é guardada em temperaturas que não foram próprias. Então, necessita descartá-la. Aí é só como deve ser conservada aí a temperatura ideal. Os locais de aplicação. A insulina ela é feita de forma subcutânea, a via subcutânea, e ela pode ser aplicada aí nos braços, né, no músculozinho do tchau, no abdômen, na barriga, ou nádegas ou nas coxas,
tá? Então, esses são os locais de aplicação da insulina. É importante fazer sempre o revezamento dos locais de aplicação, tá? Para não causar uma complicação. Então, a aplicação aí é feita com uma seringa aí de 1 ml, com a agulha aí de 1 ml, numa posição vertical de 90 graus Celsius. Então, por que é importante fazer o rodízio, né, da aplicação da insulina? Para evitar a lipohipertrofia. Então, o rodízio desses locais de aplicação é essencial para o tratamento eficaz da insulina, além de prevenir essa complicação, né? Então, essa complicação pode ser identificada nos locais de aplicação visualmente ou através da palpação, né? Que ao palpar, a gente vai sentir aí um caroço presente no tecido subcutâneo. Se a insulina ela for aplicada no local com lipo, né, que já tem, ela será absorvida de forma insatisfatória, irregular, o que pode causar um desconforto glicêmico. Então, a lipohipertrofia é o acúmulo anormal de gordura sobre a superfície da pele. Geralmente acontece aí no abdômen ou na coxa, dependendo de onde as aplicações de insulina elas são aplicadas de forma frequente. E essas alterações elas podem aparecer em tamanhos e volumes variáveis, né? Desde nódulos de alguns milímetros até vários centímetros de diâmetros. Outra complicação é o diabetes gestacional, tá? Diabetes gestacional só vai aparecer na paciente, na mulher, após a 20ª semana de gestação. Antes da 20ª semana, se essa mulher fez o exame e deu que ela tá com diabetes, significa que ela já tinha diabetes antes. Diabetes gestacional só aparece depois de 20 semanas de gestação, se a mulher ela nunca teve diabetes. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer de falar é que quando a mulher ganha o bebê, geralmente ela se cura da diabetes gestacional, tá? Encerra a diabetes gestacional dessa mulher. Mas se essa mulher não mantém os cuidados com a alimentação, com a prática de atividade física, ela pode vir a desenvolver futuramente a diabetes tipo 2, tá? Então, tem que ter bastante cuidado. Então, a diabetes gestacional é uma complicação que é caracterizada pela hiperglicemia, né, altos níveis de glicose no sangue, que vai ser conhecida pela primeira vez durante a gestação. Então, essa mulher ela nunca teve nenhum episódio de diabetes antes. Então, quando ela está grávida, a partir de 20 semanas é que começa a diagnosticar esse caso. Geralmente, o diabetes gestacional se cura logo após o parto, logo após o nascimento da criança. Mas se a mulher ela teve diabetes gestacional, está em risco para desenvolver diabetes tipo 2. Dessa forma, é importante ela manter os cuidados, né, e o acompanhamento médico mesmo após ter tido o bebê. O diabetes gestacional, em comparação com mulheres não grávidas, as gestantes tendem a ter maior risco de hipoglicemia, ou seja, de diminuir os níveis de açúcar no sangue, durante os períodos fora de refeição e durante o sono. Isso ocorre porque o feto, que está em crescimento, ele vai extrair continuamente a glicose da mãe, tá? Mesmo quando essa mãe encontra-se em jejum, sem se alimentar. Então, conforme o feto cresce, maior será a sua necessidade de glicose para converter em energia e ele crescer. A partir do segundo trimestre de gravidez, como o bebê ele começa a ficar grande, a mãe ela precisa de mecanismos protetores contra a hipoglicemia, né? Níveis abaixo de açúcar no sangue. Pois o consumo de glicose do feto ele torna-se intenso, o bebê ele consome bastante glicose. Esta proteção surge através dos hormônios produzidos naturalmente pela placenta, como estrogênio, progesterona e somatomamotropina coriônica, né, que agem diminuindo aí o poder da ação da insulina e fazendo com que mais glicose fique disponível na corrente sanguínea.
Gestantes com diabetes gestacional vão apresentar níveis elevados de glicose no sangue, principalmente depois das refeições, que é o momento em que o nosso organismo ele recebe uma grande quantidade de glicose vinda dos alimentos. O diabetes gestacional só costuma surgir a partir da metade do segundo trimestre. Em geral, só diagnostica diabetes gestacional após a 20ª semana de gestação. Antes disso, é porque a mulher já tinha diabetes, tá? Mas diabetes gestacional só a partir das 20 semanas. Então, quais são os fatores de risco para diabetes gestacional? Né? O que é que pode predispor a mulher a vir a ter? Então, a idade materna avançada, mulheres, né, que engravidem sobrepeso, obesidade ou que tenham um ganho de peso excessivo aí durante a gravidez, que possuem uma deposição central excessiva de gordura corporal, mulheres que têm histórico familiar, né, de diabetes em parentes de primeiro grau, quando o feto ele cresce de forma excessiva ou quando tem bastante líquido aí na mulher, conhecido como polidrâmio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual. Mulheres que tiveram históricos, né, antecedentes obstétricos de abortamento de repetição, mulheres que tiveram gestações, né, com feto malformação, morte fetal neonatal, mulheres com síndrome de ovários policísticos, baixa estatura, ou seja, abaixo de 1,5 metros. Então, para diagnóstico da diabetes gestacional, em mulheres grávidas, o valor normal da glicose é abaixo de 92 milímetros, né, por delitro. Então, o valor da glicemia em jejum durante a gestação difere do considerado normal para não gestantes, sendo menor que 92 em qualquer fase da gestação. Valores entre 92 e 126 são diagnosticados diabetes mellitus em qualquer fase da gestação. Então, a paciente ela vai fazer aí o teste de sobrecarga também, né, que é a ingesta aí de 75 gramas de glicose, quando ela está no período de 24 a 28 semanas de gestação. Tá? Então, esse teste de sobrecarga nada mais é do que aquele teste da garapa que as mulheres fazem. Então, ingeriu, né, essa quantidade, essa garapinha aí, em jejum. Então, em jejum normal é até 92. Após 1 hora